11 revelações bombásticas da OpenAI no evento deles de ontem, que eles revelaram diversas coisas, tanto para a API como para o ChatGPT. Começando já com a número 1, introduzindo GPTs. Isso aqui é incrível. O que eles estão apresentando, e que talvez seja a primeira vítima, é que tinha esse aplicativo aqui, que é o Forefront, caso tu já tenha usado, que a ideia deles era... Uma das ideias, eles agregam diversas APIs de GPT, Cloud, do Google e tantas outras para tu usar, e eles tinham esses assistentes que tu podia criar aqui dentro para usar. Só que agora, com isso aqui, é exatamente isso que tu vai poder fazer. Tu vai poder criar, digamos, assistentes, e até vai ter uma outra funcionalidade que a gente vai ver aqui, e ser específico para o que tu precisa, como eles dão alguns exemplos aqui que tu pode ver na tela. Um assistente de escrita, um tech advisor, um laundry buddy, que é alguém para te ajudar na hora de fazer as roupas, lavar as roupas, um negociador e tantos outros. Então eu estava olhando aqui no Twitter e, por exemplo, esse cara aqui, ele criou um novo GPT, ainda não está disponível no Brasil quando eu estou gravando este vídeo aqui, mas é legal que aqui nesse vídeo ele mostra como ele criou um otimizador do X, né, o antigo Twitter. O que ele fez? Ele subiu alguns dos arquivos do Twitter dele, com informações dos posts dele, criou algumas instruções e falou, por favor, analise e me ajuda a melhorar este post aqui que eu quero fazer. Nisso ele enviou o post atual que ele queria fazer e diga, otimiza, me diz o melhor horário para postar e o que eu devo escrever. E ele foi lá e otimizou. Então agora esse GPT consegue entender um contexto melhor, consegue trabalhar com arquivos e entregar uma resposta melhor. Que inclusive, por isso até do título, que é a morte já de algumas quantas startups, que na verdade eram mais que eles chamam de rappers, que era assim, não de rap, mas de rap, que pegava basicamente o que é o ChatGPT ou a API do ChatGPT e só colocava um rapzinho bonitinho de nós fazemos tal função. Mas era questão de tempo até a OpenAI fazer por conta própria. Então eu até estava olhando aqui um outro tweet desses caras aqui que eles postaram essa foto meio exagerada, até achei que era uma sátira, mas de repente não é, falando que a OpenAI acabou de matar a nossa startup. Isso vai acontecer e muito. Número 2, GPT Store. Isso aqui é fantástico e vai junto com esse GPT Builder, porque assim como teve a App Store, assim como teve a Shopify Store e tantas outras stores para Android, por exemplo, isso aqui pode ser o início de algo gigante, porque boa parte do grande avanço e revenue de faturamento da Apple é na App Store. E agora a OpenAI vai fazer a mesma coisa com o ChatGPT. Então, aqueles que tiverem um pouquinho de inteligência e conseguirem pensar e formatar e criar um GPT próprio, ele vai poder disponibilizar nessa store para outros usarem e, inclusive, eles já falaram que vai ter um revenue share do que eles vão fazer aqui dentro da loja, o que é muito legal. Significa, então, que tu pode criar um próprio para resolver um problema teu ou dos outros e compartilhar isso na Store e ganhar dinheiro com isso. Em seguida, como terceira notícia, nós temos o Vision, que agora é a criação de imagens que a gente consegue através da API do GPT, da OpenAI, na verdade, né? Porque lembrando, esse evento de ontem, que foi o evento da Dev Day, ele era específico para desenvolvedores, mas já tem algumas notícias aqui bem legais, específicas do ChatGPT, mas esse aqui agora é sobre a API em si, que tem algumas outras coisas muito legais que eu já vou comentar aqui nesse vídeo. Até me avisa, por curiosidade, antes de falar do ChatGPT, você assina o GPT Plus? E se agora não assina, vai ser cada vez mais difícil não assinar. Mas me conta aqui abaixo depois para saber. Mas o legal é que agora, através da API, tu consegue usar este modelo aqui, que é o GPT-4 Vision Preview, e aí tu consegue criar imagens através também da API, o que é muito bom para fazer a geração de imagens através do modelo DALL-E, o 3 e o 2, que já estava muito bom, e agora cada vez mais tu consegue integrar de uma maneira que não é só texto, mas começa a falar outras linguagens, inclusive, que é a próxima notícia, aqui na parte do TTS, que na verdade é uma sigla para Text to Speech, ou seja, criação de voz através de texto. O que a gente pode levar talvez aí para a morte de uma segunda startup, mas essa aqui acho que é um pouco mais estável que algumas outras, que por exemplo tem o Chatbase, que eu já vou comentar também, que o que eles fazem? Geração de voz. Sim, é algo que eles fazem e de uma solução específica, talvez ainda vai ter espaço. Só que cada vez mais do tipo fica mais difícil competir com uma empresa tão grande, com tantos fundos, onde eles podem, entre aspas, perder dinheiro, porque eles sabem que globalmente vão ganhar. Então fica cada vez mais difícil para startups menores fazerem
um negócio lucrativo, porque cada anúncio deles quebra algumas quantas empresas. Então agora eles têm isso aqui, já tem 6 modelos de voz que eles mostram, que tu pode usar direto na API da OpenAI, ainda não é diretamente disponível no ChatGPT, até onde eu entendi, mas é questão de tempo, provavelmente. Tu tem 6 vozes para usar para não só gerar imagens, como gerar também agora voz, o que é muito legal. E isso, se tu combinar com a próxima novidade que eles anunciaram, é a questão de JSON, que caso tu não conheça, JSON são objetos, JavaScript Object Notations, ou seja, anotação de objetos em JavaScript. O que é isso? Para quem não programa, não tem muito problema, mas só para tu entender por que é importante. Vai facilitar o quão bem a OpenAI e a própria API deles trabalha com programação. Ou seja, vai fazer com que os programas conversem entre si de uma maneira melhor, porque antes, quando eles criavam certos códigos, como não tinha esse tipo aqui de objeto em JSON, ele dava problema na hora de integrar outros programas. Se tu só usava como texto, provavelmente tu não reparou muito nisso, porque isso aqui, de novo, era foi um evento específico para devs, então tem algumas coisas que é só para dev, mas é interessante entender do ponto de vista do que é possível, e esse aqui é uma das coisas que inclusive vem junto com a próxima novidade, que é bem interessante, focada em devs, que é na questão de function calling. O que é isso? Em termos de programação, tá? Quando tu cria um código, tu cria funções dentro desse código. Ou seja, tu cria um programa dentro do programa, explicando de uma maneira chula. E antes, isso o GPT, na verdade, a API da OpenAI, já fazia de uma certa maneira, só que agora cada vez melhor. Então tem agora um objeto específico de JSON e ainda uma maneira melhor de invocar funções. Então tu pode criar um programa que vai lá e puxa o aplicativo de tempo, que puxa o aplicativo de ações, que puxa outras funções, o que torna o programa mais leve e mais fácil, inclusive, de fazer tarefas recursivas. De novo, é mais específico de dev, mas o que é importante para ti entender é que, mesmo que tu não seja programador, vai ficar cada vez mais fácil, porque quem é programador vai criar soluções no code para pessoas que, assim como eu, apesar de eu entender um pouco de programação, não sei programar, mas eu vou conseguir, por entender a lógica, fazer o que precisa. Então, isso é muito, muito legal. E ainda, além disso, nós vemos na próxima novidade, que é a assistente por API. Essa aqui é provavelmente onde deve ter, assim, diversas e diversas dessas startups de IA com o ChatGPT, como por exemplo até o próprio Chatbase, que ele estava fazendo piada, mas até, ó, se tu olhar aqui em cima, eles já estão anunciando, agentes IA vão estar chegando para o Chatbase. Por quê? Porque eles notaram que isso aqui é o futuro e é parte do que eles já faziam, que eu mostrei antes no Forefront, onde tu tinha assistentes para ter um personagem que tu usava. Eu tenho meu assistente para marketing, eu tenho meu assistente para receita culinária, meu assistente para viagem, que ao invés de eu ter que repetir aquelas informações todas as vezes, meio como de certa maneira aquelas instruções personalizadas, eu salvo como um personagem que eu uso, um assistente que eu uso diversas vezes. E agora aqui pela API da OpenAI, eles estão possibilitando criar justamente isso, que é uma função específica para criar esse assistente com mensagens dentro disso. Por que isso é importante? Primeiro, se tu quiser, aqui no site da platform.openai.com /assistants, tu consegue brincar um pouco com isso. Então, eu vim aqui, criei um novo assistente, só como teste, para me ajudar como marketing, que usa a nova versão do GPT-4, que eu já vou falar sobre isso, que é fantástico, não perde. E além disso, ele tem algumas possibilidades bacanas aqui do que a gente pode fazer, que eu também já vou falar em seguida. O importante é entender que esse assistente tu pode agora aqui, dentro da plataforma da OpenAI, tu pode criar assistentes, além de poder de trabalhar com fine-tuning, que eu já vou falar em seguida, e outras coisas. E até tinha uma outra função aqui, que eu tinha notado, só que, infelizmente, que era outra novidade, eu acho que deve ter dado algum bug e eles já tiraram do ar, porque literalmente de manhã eu estava testando ela, que era os threads. Que o que é threads? Conversas. Porque um dos grandes desafios em termos de LLMs, que é Large Language Models, tipo ChatGPT, é ter uma janela de contexto grande o suficiente para algo que tu falou no início ser ainda usado depois. E essa era uma das maneiras de como fazer isso, que pelo evento que eles falaram, ia ter essa janela que tu conseguiria consultar conversas anteriores, e conforme elas ficassem grandes demais, eles iam fazer de uma maneira inteligente, truncar essas informações para que, digamos, um resumo das conversas anteriores que podia ainda ser usado como referência nas próximas. Isso em termos do ChatGPT, a gente sabe que acontece até um certo ponto e começa a cortar,
Mas em termos de aplicativos, que é que eu tenho olhado bastante agora, isso é brutal, porque cada conversa meio que fica sozinha no espaço, no vácuo. Ela não conversa com o que foi dito anteriormente. Então, para tu criar um chatbot era muito ruim, porque aí a pessoa fala o nome, fala o desafio dela, fala onde ela tá, e se eu não tiver uma maneira de usar essas informações, inclusive não só no mesmo dia, daqui uma semana, ela tem que repetir tudo de novo e de novo e de novo. Então, isso dificulta bastante e isso é algo que vai ajudar e muito a resolver esse tipo de problema. E, inclusive, na próxima novidade que a gente tem é isso aqui, que é saídas ou outputs reproduzíveis. O que é isso e por que é importante? Isso é algo que a gente já tem no Midjourney, que é o famoso seed. Se tu já usou o Midjourney, que é esse símbolozinho aqui, é para mim, assim, o DALL-E hoje agora melhorou bastante, mas o Midjourney para mim ainda é o melhor gerador de imagens que a gente tem por texto. E o que acontece? Quando tu cria uma imagem que tu gostou ou tu quer repetir para testar alguns parâmetros, como ele gera de uma maneira aleatória, tu pode salvar ou especificar qual o seed, qual a semente que tu quer que originou aquela imagem. Por quê? Porque daí quando tu mandar gerar o mesmo comando, a tendência é que o resultado seja muito parecido com aquele original. E é isso que o Seed faz e agora vai fazer a mesma coisa aqui por dentro das APIs na OpenAI. Por que isso é importante? Porque vamos supor que eu estou criando copy ou algum tipo de texto. Se eu rodar o mesmo comando 5 vezes, ele vai gerar 5 respostas diferentes, baseada nessa aleatoriedade da semente, da seed, que ele pegou para gerar esse texto. Se eu agora especificar que eu quero que tu use a seed, eu vou inventar um número 5, 6, 7, 8, a tendência é que, através disso, ele gere uma resposta mais parecida com a original, porque ele tem uma base muito grande, e aí que ele faz essa aleatoriedade, e quando eu especifico a seed, ele vai lá no ponto específico e usa aquela parte específica para começar a gerar. Então isso é muito bom, que se eu preciso gerar algum tipo de resposta específica, ou eu quero testar comparando parâmetros, comparando entradas de dados, comparando prompt, eu quero fixar esse seed para que isso não seja um fator que vai me atrapalhar na hora de otimizar meus prompts. Isso é muito bom para fazer esse tipo de teste. Em imagem eu já usei bastante e é legal agora saber que a gente pode fazer também para texto. Em seguida, o que a gente tem na próxima novidade é o fine tuning. Isso aqui é muito legal. Já existia antes, tá? Já existia para fazer através da versão 3.5. Caso tu não conheça das versões do GPT, eles têm a 3.5 e o 4, ainda não tem anúncio de 4.5, 5, nem nada disso, mas tu já conseguia fazer o fine tuning da 3.5. O que é o fine tuning? Aqui, como eles mesmos dizem aqui, tu consegue gerar resultados de maior qualidade do que só através do prompt. Tu consegue treinar a IA em exemplos mais específicos, tu consegue economizar tokens por já ter um pré-treinamento do que tu espera e ainda uma resposta mais rápida por já direcionar a API direto para o tipo de resposta para o que tu quer. Por que isso é importante? Principalmente, no meu caso aqui, que eu trabalho mais com, digamos, IA focada para negócios, uma das grandes áreas que a gente tem bastante dificuldade de direcionar que o ChatGPT ou a API gere o resultado que a gente quer é na parte de copy. Porque copy é um tipo específico de texto, ou, por exemplo, a maneira como eu escrevo, que pode ser também a mistura de copy. Então, nisso aí que entra o fine tuning. Porque quando eu uso a API ou o ChatGPT no geral, ele está pegando aquela base geral de todas as informações que ele tem, num texto geralmente talvez mais formal, talvez maior, com parágrafos maiores, enquanto se tu receber, por exemplo, um e-mail meu, ou se tu já leu algum tipo de copy minha, ou de tantos outros copywriters, tu vai ver que tem de ser um texto mais simples, mais direto, com mais quebras, com, assim, às vezes uma frase é 3 palavras, e esse tipo. E com o fine tuning eu consigo dar a base de informação e depois vir por cima com um dataset menor e dizer, eu quero que tu escreva desta maneira. Porque aí eu não preciso mais agora colocar no prompt os exemplos de como eu quero que a API ou o ChatGPT escreva. Ele já entende por esse fine tuning. O que é a novidade aqui? Antes, tu só conseguia fazer com o 3.5. Só que agora, eles liberaram também no modelo 4, que tem, assim, respostas absurdamente melhores. Como teve outro dia, alguém me perguntou no Instagram, Bruno, para copy, o GPT-4 é melhor? E a minha resposta foi, para tudo, menos velocidade, o GPT-4 é melhor. Então, só que agora, isso mudou, que a gente já vai falar em seguida, e isso aqui talvez ponha em risco uma outra startup, que era essa Synthflow, que na verdade a gente estava testando para fazer esse fine tuning, que antes era finetuner.ai, que faz justamente isso.
Só que, dependendo como eles fazem, talvez tu já consiga fazer até pelo playground deles, esse fine tuning, pelo playground provavelmente não, porque é meio limitado, mas usando a própria API da OpenAI tu já consegue. De novo, tô falando alguns termos aqui mais de dev, mas tentando sempre trazer para que tu pense que por mais que tu não é programador, isso vai se refletir automaticamente na hora quando tu for criar ou usar aplicativos de outras pessoas. Isso ainda colabora com o que eles falaram aqui, que é na parte do ChatGPT, que eu vou só tirar o som, mas que eles fizeram algumas alterações bem interessantes de novidades, que é a outra que eu queria trazer aqui para vocês, e que ele comenta aqui nesse vídeo, que eles, por exemplo, aumentaram o limite e algumas coisas eles vão mudar, ó, essa aqui era a interface antiga, e agora que eles vão mudar nessa nova versão que tá por vir. Então olha o que acontece, eles acabaram com aquele menuzinho complicado que se tu já usou o GPT Plus, que tu tinha que escolher se tu quer navegação, se tu quer plugins, o que tu queria, e vai se tornar algo assim como tá aqui na tela, mas também no mesmo só do GPT, tu consegue fazer com que ele já trabalhe com todos os documentos juntos. Ou seja, ao invés de que, se eu quero trabalhar com PDF, eu tenho que escolher tal versão. Se eu quero trabalhar com imagem, eu tenho que escolher tal versão. Se eu quero internet, não. Agora tudo de um único lugar, tu já trabalha com eles. Isso torna o GPT cada vez mais multimodal. Isso que é uma das melhores coisas, que passa quase despercebida, mas é que muito ainda do GPT, ele acaba sendo meio travado nesse sentido. Uma hora eu quero gerar texto, uma hora eu quero trabalhar com PDF, uma hora eu quero gerar imagem. Mas tu vai ver como a gente trabalha raramente assim. A gente trabalha consultando informação no PDF, assistindo um vídeo, produzindo texto e fazendo um áudio. Então, quanto mais for integrado essas multimodalidades, melhor, e é isso, e é exatamente isso que está acontecendo aqui, que ele está fazendo. E além disso, tem uma outra novidade, que eu não lembro se ele mostra aqui no vídeo, mas senão eu já vou mostrar em seguida, porque acho que ele mostra depois, mas é que chegamos na parte que eu queria falar, que foi a primeira notícia que eles deram, que eu pensei que eu vi como rumor e eu achei que não ia acontecer e aconteceu. Eles lançaram agora a versão turbo do GPT-4. Por que isso é brutalmente importante? Por dois motivos. Na verdade, mais de um. Mas assim, primeiro lugar, o GPT-4 é muito melhor que o GPT-3. Muito melhor. Para respostas complexas. Se é um só de copia e cola, não tem problema. Então, por ter o GPT-4, agora tu vence a única coisa que eu falei antes que era a vantagem do GPT-3, que era a questão de velocidade. Agora eles têm a versão turbo, porque a GPT-3 também começou com a mais lenta, eles descobriram o que precisavam, otimizaram e agora fizeram a mesma coisa. Eles refinaram e liberaram a versão do GPT-4 turbo, que eu não sei para que esse já está disponível para todo mundo, mas olha que interessante, além de ter essa versão que é mais rápida, isso eu tô falando da API, tá? Só que na API, eles também já anunciaram que no chat GPT também vai começar a usar essa versão do GPT-4 turbo. Ou seja, mais rápida, melhor e, além disso, olha esse detalhe, com treinamento até abril de 2023, porque a última estava só a setembro, pode olhar aqui embaixo, até só setembro de 2021, que era a versão do GPT-4. Agora, a GPT-4 Turbo, que é essa que eles lançaram, vai até 2023 e o ChatGPT também vai se refletir isso. O meu ainda não atualizou, mas eventualmente quando atualizar, a princípio é isso para acontecer. E o mais legal é que em termos de API, agora cabe 128 mil tokens. Não sei se foi pressão do Claude, se tu já olhou meu outro vídeo aqui no canal do YouTube, da Anthropic, que eles tinham uma janela de contexto maior, o que permite trabalhar de uma maneira muito mais simplificada e com resultados melhores, porque eu posso mandar muito mais contexto e daquele contexto tirar uma única resposta de uma linha. Porque às vezes, mesmo para ser uma resposta simples, a gente precisa de contexto para entender o que eu quero. Então, isso agora vai acontecer, isso é genial. Não sei como vai ficar o preço desses aqui com essa quantidade de tokens, mas o que eles já anunciaram, que é uma das outras novidades que eles fizeram, é que em termos de preços, eles diminuíram os preços da GPT 3.5 Turbo, que era a versão antiga que tinha, eles baixaram, tá tipo muito barato aqui, não lembro, acho que é 0.02 e 0.03 antes, para 1.000 tokens. Agora tá 0.01, não é nem 1 centavo, tá? É 10% de 1 centavo, é 1/10 de 1 centavo de dólar, e para o output, a resposta é 0.02. Então, isso é muito bom, e o GPT-4, aqui é os preços antigos, ó, aconteceu o mesmo movimento, eu tinha falado num outro vídeo que isso ia acontecer, porque nós tínhamos a versão do GPT-3, que era mais caro, eles lançaram a Turbo e baratearam, mais rápido e mais barato, lançaram a 4, que ainda tá os preços antigos, ó,
3, 6 e da GPT 32 mil tokens, 6 e 12 centavos de dólar. E agora essa aqui, que é a versão GPT-4 Turbo, com uma janela de contexto de 128 mil tokens, que é bastante, tá? Um livro de 300 e poucas páginas. Tu tem o preço de inputs, que é o que tu manda, que é mais barato, porque é tu que tá gerando, de 1 centavo de dólar, e output 3 centavos de dólar. Ou para essa aqui preview, que é com imagens, o mesmo preço, inclusive tem uma calculadora aqui que tu pode usar para ver quanto vai custar fazer essas imagens. E uma outra coisa bem legal é que eles aumentaram o limite de uso da API do GPT-4. Por que é isso importante para a maioria das pessoas? Porque o GPT-4 antes era bem limitado. Quem criava aplicativos, ou se tu usava aplicativo, às vezes tu ia ficar batendo no muro, onde a aplicação simplesmente parava de funcionar e tu não sabia por quê. Esse era o motivo. Porque eles tinham limitado a quantidade de pessoas que poderiam usar e que agora eles estão aumentando. Acho que eles disseram que pelo menos o dobro, mas que inclusive tu pode pedir para fazer mais. Só que tudo isso só vai adiantar se tu souber usar o ChatGPT direito. Então tá aqui 43 dicas de ChatGPT para tu assistir. Toca aí e eu te espero do outro lado.